Nerd, estou de volta e o seguinte, as próximas fases do MCU da Marvel já foram anunciadas e estamos muito ansiosos para ver tudo isso que vai acontecer, Dinastia de Kang, Guerras Secretas e tudo mais. E por mais que algumas pessoas achem, né, que a fase 4, que vai terminar agora com Pantera Negra, Wakanda Forever, tem deixado a desejar, a Marvel está nos entregando muitos personagens e muitos acontecimentos importantes para essa grande saga do multiverso. Além disso, ainda tem muita água para rolar, cara, na fase 5, né, antes mesmo de chegarmos na fase 6 e consequentemente chegar em Vingadores Guerras Secretas, que promete ser o maior evento de todos da Marvel, assim como é nos quadrinhos. A Marvel está a todo vapor e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer até chegar lá, cara. Porém, tem alguns detalhes importantíssimos para que Guerras Secretas, né, essa grande saga, consiga ocorrer de forma perfeita ou quase isso. Quer saber esses detalhes, cara? O que falta realmente pra gente chegar em Guerras Secretas com tudo perfeito, tudo conectado? Então se inscreve nesse canal, deixa o like e vem comigo. Veremos aqui as coisas que precisam acontecer antes da chegada de Guerras Secretas. Bom, antes de tudo, eu preciso fazer para vocês um pequeno resumo, né, para quem não sabe qual que é a dimensão das Guerras Secretas na Marvel. Basicamente, essa foi uma saga dos quadrinhos repleta de crossovers entre diferentes heróis da Marvel. E teve duas grandes sagas dessa, né, das Guerras Secretas. Uma das Guerras Secretas foi em 1984 e a outra foi recente, em 2015. A primeira edição da saga das Guerras Secretas foi bem rasa, foi bem simples. E meio que foi feita, né, por conta do apelo da indústria de brinquedos, pedindo para que a Marvel Comics fizesse algumas histórias, né, nos seus quadrinhos, que reunisse diversos heróis e vilões de uma vez só, para conseguir, né, vender vários bonecos, vários brinquedos ali da Marvel. A primeira saga teve como vilão principal o Beyonder, que para se divertir, ele reuniu diversos heróis e vilões em volta de um novo mundo, chamado de Battle World. E ele reuniu os vilões e os heróis para que eles lutassem entre si, cara, porque ele queria diversão. É meio louco. Apesar de ser uma história simples, essa saga foi um marco para os quadrinhos. Afinal, nesse momento, tanto a Marvel como a DC perceberam que reunir franquias era uma potente fórmula de sucesso. Inclusive, a indústria dos brinquedos chegou para a Marvel e falou assim, ó: olha, eu quero que você faça uma saga muito sinistra, que vai dar muito acesso, que as pessoas vão querer ali ler as histórias para comprar meus bonecos, né? Então pense um nome bom aí. Então a Marvel pensou, cara, nos nomes que chamavam mais atenção. O nome Guerra, que chama muita atenção, e o nome Secreto, então ficou Guerras Secretas. Mas bem, já a segunda saga das Guerras Secretas, né, foi em 2015, foi muito mais relevante e dotada de uma narrativa multiversal grandiosa, trazendo diversos encontros épicos, né, e também muitos heróis poderosos. Dentre eles ali, o Quarteto Fantástico, ambos, né, os Homens-Aranhas ali, os Illuminatis e uma vilania, né, um grupo de vilões ali de respeito, protagonizada também pelo Doutor Destino, né, que teve muito destaque nessa saga. Tendo em vista então esse pequeno resumo dessas sagas, né, e o que foi mostrado até agora no MCU, nos filmes da Marvel, percebemos que ainda tem muita água pra rolar, cara, muita coisa pra acontecer até a gente chegar no filme que a Marvel anunciou, Vingadores Guerras Secretas. É um evento que tende a ser grandioso e trará aquele hype absurdo que a gente gosta, né, que, diga-se de passagem, a gente tá sentindo muita falta, né, tem uns filmes muito meia boca saindo aí. Tem que ficar em vista também que vai ser uma adaptação da saga das Guerras Secretas, né? Então não vai ser exatamente como a Guerra Secreta dos quadrinhos, mas mesmo assim tem, cara, algumas coisas que precisam acontecer para ter a essência dessa saga ali nesses filmes. Então vamos pro que importa. O que precisa acontecer antes de chegarmos, né, em Vingadores Guerras Secretas? Bom, teremos alguns spoilers possíveis, né, sobre o MCU aqui adiante, que a gente deve acertar algumas coisas, então fique esperto. Número 1, o Cavaleiro da Lua precisa ser melhor estabelecido. A gente teve algumas séries solos, né, nos últimos 2 anos, mas muitas dessas séries serviram apenas como uma inclusão de algum personagem no MCU. A série do Cavaleiro da Lua, em especial, foi muito boa nos primeiros episódios, depois decaiu um pouquinho, mas na média tá legal. Mas essa série do Cavaleiro, cara, não apresentou nenhuma ligação com nenhum outro grande personagem desse universo compartilhado da Marvel. Visto isso, e sabendo, né, de que nada no universo cinematográfico da Marvel é em vão, eles vão precisar mostrar mais sobre esse personagem, né? Como é que você vai jogar o Cavaleiro da Lua lá no meio de Guerra Infinita? Tem que explicar, né? Como é que ele vai se conectar com os outros heróis. Talvez teremos alguma coisa, alguma ameaça sobrenatural em Guerras Secretas, né? E aí, o Cavaleiro da Lua será um personagem essencial
para essa trama sobrenatural, né, por conta da sua ligação ali com deuses e magia. Inclusive o Cavaleiro da Lua sempre aparece nas histórias do lobisomem também, então pode ter algumas ligações para a Guerra Secreta. Número 2, o Homem-Aranha precisa ser um Vingador. Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um sucesso estrondoso, tanto de bilheteria como também os nossos corações, né, e nos mostrou um pouquinho sobre diferentes realidades, né, trazendo ali os Homens-Aranhas do Tobey Maguire, do Andrew Garfield. Só que a gente ainda ficou com algumas questões no final daquele filme. Acontece que por conta de um feitiço do Doutor Estranho, o amigão da vizinhança, cara, o nosso querido Homem-Aranha do Tom Holland, terminou como um tremendo vigilante desconhecido. Que efeito, cara, isso terá pra Marvel? Daqui por diante, ele será um herói do bairro ou entrará de uma forma oficial como um importante membro dos Vingadores, só que agora um pouco mais forte e mais maduro também. Tem algumas suposições que eu acredito que na verdade as pessoas esqueceram do Peter Parker, mas não do Homem-Aranha. Então talvez o Homem-Aranha faça sim ainda parte dos Vingadores, só que os Vingadores não conhecem, né, a identidade dele também de Peter Parker. É como se em todos aqueles filmes de Guerra Infinita e Ultimato, o Peter sempre estivesse de máscara. Então o Homem-Aranha participou de Guerra Infinita, de Ultimato ali, mas ele estava sempre de máscara na visão dos outros personagens. Então ainda faria parte dos Vingadores, mas tem que explicar isso melhor. Uma coisa é certa, o Homem-Aranha teve certa relevância para Guerras Secretas nos quadrinhos, cara. E nós, os fãs, esperamos que aconteça o mesmo no MCU. Ou seja, o Homem-Aranha precisa ser um importante Vingador nessa grande saga cinematográfica das Guerras Secretas, né? E também é justo que ele tenha bastante destaque nessa saga. 3. Os X-Men e o Quarteto Fantástico precisam chegar com tudo. Os X-Men estão cada vez mais próximos do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel. E o final da série da Miss Marvel deixou isso bem claro pra gente, revelando que a Kamala Khan possui uma mutação diferente dos seus demais familiares. Ou seja, os mutantes já são realidades. Inclusive o Namor, cara, o ator que faz o Namor, revelou também que ele é sim um mutante com gene X. Mas convenhamos, né, já estamos fartos de filmes de origem de mutantes ou do Quarteto Fantástico. E tendo uma ameaça nível Guerras Secretas, chegando agora na fase 6, precisamos que os grupos dos heróis já cheguem bem estabelecidos. Como é que eles vão lutar ali nas Guerras Secretas se já não tiver esses grupos formados, poderosos e prontos para encararem as mais variadas ameaças que o MCU tem a oferecer? Não dá pra agora eles construírem uma equipe nova de mutantes, né? Isso vai acontecer provavelmente depois de Guerras Secretas. Alguns membros dos X-Men tiveram muita relevância em ambas as Guerras Secretas dos quadrinhos. Muito mais ainda o grupo do Quarteto Fantástico e o Franklin Richards, cara. E fala a verdade aí, né? Ficaremos tristes caso a participação de ambos os grupos, os X-Men e o Quarteto Fantástico, de Guerras Secretas, não for tão legal, for pequena, for meio que irrelevante. A gente quer uma participação boa desses grupos, né? Atualmente não tem uma equipe de mutantes na Marvel, porém a gente tem a equipe de mutantes lá da Fox, né? Que inclusive apareceu também no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. O Hugh Jackman, que faz o Wolverine, foi confirmado no filme do Deadpool 3. Então eles provavelmente vão de alguma forma explicar e trazer todos esses mutantes da Fox para Guerras Secretas, já que não dá tempo de introduzir novos mutantes agora. Quarta coisa, os novos heróis da Marvel devem se transformar em grandes Vingadores. Nas mídias mais recentes da Marvel, tivemos breves encontros com alguns Vingadores da Saga do Infinito, né? Com heróis ali apresentados na fase 4, como por exemplo a She-Hulk e o Hulk, o Demolidor e o Homem-Aranha, Shang-Chi e o Wong, dentre outros. Mas nenhum desses personagens foi tão relevante ao ponto de deixar algum deles com ao menos um dos pés ali no QG dos Vingadores. Embora isso seja uma piada recorrente na série da She-Hulk também, né? Falando que ela é uma Vingadora que vai entrar pro grupo dos Vingadores. A gente não tá sentindo ainda, cara, o que a gente sentiu lá com os Vingadores de 2012. E levando tudo isso em consideração, precisamos que os novos heróis da Marvel parem de viver as suas aventuras solo e passem a fazer parte consolidada do futuro dos Vingadores. Afinal, muitos desses heróis foram peças fundamentais na trama multiversal dos quadrinhos, né? E pode ser ainda mais no MCU. Quinta coisa que precisa acontecer é preciso lidar com os eventos do filme Os Eternos, cara. Pra quem viu Os Eternos, se deparou com coisas como, por exemplo, o Celestial gigante emergindo no mar. E a aparição também do Eros, que é o irmão do Thanos. Pois é, né? Na cena pós-créditos lá. Então ficou a seguinte questão: o que vai acontecer agora? O que de relevância tem nessa aparição do Celestial saindo da Terra? Ou no Arishem chegando lá e querendo julgar a Terra também? Pois é, cara, essas coisas precisam ser resolvidas,
ou bem abordadas, né? Algo que ainda não aconteceu em nenhuma das mídias recentes da Marvel, mas que muito provavelmente terão um grande impacto sim pro mundo dos heróis. Afinal, a entrada do Star Fox, que é o Eros, né, no MCU, personagem esse que inclusive já ajudou os Vingadores nos quadrinhos, precisa ser bem desenvolvida e ser melhor explicada. E melhor do que isso, cara, a presença de um celestial gigante, mesmo parado ali no mar, é algo facilmente notável, né? Ameaçador também e precisa bastante de atenção, principalmente para os defensores da Terra. Como que não tem nenhum Vingador, nenhum personagem falando desse celestial que, se nascesse, poderia ter destruído tudo, cara? Os Vingadores não vão se importar com isso? Eles não salvam a Terra! Número 6. Precisamos saber exatamente qual será o papel dos Thunderbolts. A gente já viu que a Madame Hydra já começou a formar a equipe dos Thunderbolts. Vimos isso claramente em Viúva Negra, cara, na série ali do Gavião Arqueiro e também em Falcão e Soldado Invernal. Além disso, o filme já foi anunciado na última Comic Con, com a equipe estabelecida e tudo, cara. Pois é, a equipe será composta pela Yelena Belova, né, a irmã da Viúva Negra. Será composta também pelo agente americano, John Walker, aquele mesmo que foi o sucessor do Capitão América, né, por uma semana. O Guardião Vermelho e também a Treinadora, também apresentados no filme da Viúva Negra. Teremos também a Fantasma, uma das últimas antagonistas aí do filme do Homem-Formiga. Além também do Buck Barnes, o Soldado Invernal, que aí dispensa comentários, né? Um Vingador bem estabelecido já. Bom, todos eles serão liderados pela Madame Hydra, mas afinal de contas, qual será a participação deles no MCU? Que raios o Soldado Infernal tá fazendo nessa equipe, já que ele tinha meio que se redimido, se tornado bonzinho, cara? Todos eles serão anti-heróis. Eles também vão trazer novos membros para as equipes, né, dos Thunderbolts. Afinal, nos quadrinhos, o Thunderbolt, na equipe deles, vive mudando e trazendo novos personagens. Bom, muitas são as perguntas sobre esse grupo e todas elas precisam ser muito bem estabelecidas. E por mais que nos quadrinhos os Thunderbolts, né, já foram vilões em redenção ou até mesmo já foram heróis liderados pelo Gavião Arqueiro, o MCU costuma fazer algumas mudanças relevantes, né, algumas adaptações nas equipes. Então que rumo os Thunderbolts na Marvel vão tomar? A gente precisa entender isso melhor também, né? Espero que a Marvel estabeleça essas explicações pra gente. Número 7, o Doutor Estranho precisa ter uma grande participação, mas antes ele precisa voltar. Aí você pode estar se perguntando, como assim o Doutor Estranho precisa voltar? Acontece que em uma das cenas pós-créditos, né, do próprio filme do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, apareceu a Clea, a filha do Dormammu nos quadrinhos, cara. E ela apareceu e convidou o Doutor Estranho para fazer uma viagem entre as dimensões alternativas, né, porque estava contando os problemas ali com as incursões. E como o Doutor Estranho é o mais cotado e dotado também para liderar a próxima geração de heróis, principalmente após a perda ali do Capitão América e do Homem de Ferro, o Doutor Estranho precisa voltar pra Terra, cara. Largar essas dimensões alternativas e vir pra cá. É muito óbvio que o Mago Supremo, no mais intitulado, né, será de grande importância para a saga multiversal da Marvel, assim também como ele já foi nos quadrinhos. Afinal, ele é um dos poucos que já lidou com diferentes realidades, né, ou coisas similares. Mas além disso, ele deve voltar ainda mais cascudo, mais poderoso, mais experiente, depois dessas incursões ali com a Clea. Mas bem, ele tem que voltar, cara. A gente não sabe se ele vai voltar num terceiro filme dele, afinal nada foi anunciado ainda, né? Esse desenvolvimento dessas incursões, será que vão ser explicadas em Dinastia de Kang, né? Vingadores da Dinastia de Kang, ou se vai ser explicada em alguma outra produção da Marvel antes de Guerras Secretas? A gente não sabe. E número 8, é preciso começar a estabelecer um grande vilão. Assim como fizeram, né, na cena pós-créditos lá do primeiro filme dos Vingadores de 2012, quando o Thanos apareceu pela primeira vez. É preciso então criar esse hype em volta do novo vilão de Guerras Secretas, mostrar que é um vilão muito perigoso, mostrar que essa ameaça é maior do que até mesmo o Thanos. E se for algo bem próximo aos quadrinhos e seguirem, né, as teorias loucas que a internet está fazendo, teremos então o Doutor Destino como o principal antagonista dessa trama. O Victor Von Doom dispensa comentários em nível de poder, né? E se você quiser saber mais sobre ele, temos vários vídeos aqui no canal que explicam o nível e a quantidade insana de poder que ele possui. Tem um vídeo dele só das quantidades de vezes que o Doutor Destino já chegou no poder, no patamar de um deus. Mas bem, já tivemos a aparição do Reed Richards alternativo no MCU, né? Lá no filme do Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E a confirmação também de um filme do Quarteto Fantástico no início da fase 6. Algo que ainda está muito longe e pode atrasar um pouco a aparição do Doutor Destino. Ou não, cara. Quem sabe, né, a Marvel não dá uma palhinha ali do poderoso mago e
cientista ali antes dele fazer realmente uma aparição em Quarteto Fantástico. Talvez o Doutor Destino apareça em Pantera Negra, talvez ele apareça em algum outro filme, até mesmo em Dinastia de Kang, já plantando algumas sementes ali para ser realmente o grande vilão de Guerras Secretas. Bom, o Kang que a gente conhece já foi mostrado na série do Loki e pode sim ser o grande vilão de toda a saga multiversal. Algo que também pode acontecer caso ele faça um papel parecido com o Beyonder nas primeiras Guerras Secretas dos quadrinhos, né? Às vezes a gente nem vai ter um Beyonder, cara, porque como eu já falei, é uma adaptação das Guerras Secretas dos quadrinhos, né? Só que eu acho que o Kang vai acabar morrendo ou vai ser derrotado em Dinastia de Kang, né? Vingadores da Dinastia de Kang. E só depois, no outro ano agora, que vai vir Vingadores Guerras Secretas. Então se o Kang vai ser o vilão do primeiro Vingadores, né? O Vingadores Dinastia de Kang, quem vai ser o vilão do outro, cara? Provavelmente, eu acredito, que vai ser sim o Doutor Destino. Então, com certeza, a Marvel precisa explorar esse personagem melhor. Ela tem aí 3 anos, cara, para apresentar esse grande vilão pra gente. Então, embora existam muitas coisas que precisam acontecer no universo cinematográfico da Marvel até chegarmos na fase 6, essas foram as principais coisas aqui que eu pude listar pra vocês. E se você quiser mais vídeos aqui como esse, especulando sobre o futuro da Marvel, deixa um like aqui, bora bater uma meta de 5 mil likes nesse vídeo. Deixa um comentário também e passa aqui todos os dias que tá tendo vídeo novo, hein? Valeu!